possível diagnosticar o lipedema simplesmente numa consulta? Será que eu tendo a paciente aqui na minha frente eu vou precisar de mais exames, de mais momentos com ela para poder fechar um diagnóstico? Ou não, eu consigo numa primeira consulta? Essa é uma pergunta que eu vou responder nesse vídeo, que eu tenho certeza que muita gente ainda questiona. Será que é tão simples assim o diagnóstico? Para você que não me conhece, eu sou Heloíse Monfim, eu sou cirurgiã plástica aqui do CELIP, centro especializado em lipedema, e aqui eu trago conteúdos quase que diariamente que vão transformar a sua vida. E se você quiser saber mais de lipedema, eu tenho certeza que você vai aprender muito aqui com a gente em todos os vídeos, só correr abaixo aí, também no nosso aplicativo hoje, que é especial para portadoras, mas para quem quer conhecer mais da doença também, só baixar a CELIP na loja de aplicativos. Mas o que eu quero trazer para vocês é uma questão. O diagnóstico do lipedema ele é clínico. Então não faz sentido a gente pensar que a gente necessita de exames ou de outros exames complementares para fechar um diagnóstico. Não é isso. O que a gente tem hoje, de fato, é que o diagnóstico ele pode ser fechado numa consulta, numa avaliação que é feita aqui presencial ou não, ou online também, tá? A gente consegue. Mas existe uma porcentagem muito pequena de pacientes que a gente vai com certeza considerar um desafio diagnóstico. Essas pacientes, normalmente em estágios iniciais, que em alguns estudos falam que não é lipedema, até muda o nome da doença para lipohipertrofia, em alguns lugares já falam que não, sim, é um lipedema atípico, é por isso que existe uma confusão muito grande de diagnóstico, mas esse percentual muito pequeno de pacientes sim vão sair talvez sem um diagnóstico naquele momento. Mas não é porque é uma paciente que precisa de mais avaliações ou porque precisa de mais exames, mas é porque é uma paciente que inicialmente ainda não apresenta características da doença para que se feche realmente o diagnóstico. Quem são essas pacientes? São aquelas pacientes normalmente que têm uma perna um pouco mais grossa do que as amigas, mas que não têm os sintomas característicos da doença, que é dor, peso, roxinhos. E aí essa paciente normalmente chega para mim e se frustra, porque, poxa, mas então eu não sei o que eu tenho? Pode ser que isso aconteça e não é motivo de frustração. Por quê? Porque o tratamento do lipedema, ele envolve hábitos de vida saudáveis. E esses hábitos de vida saudáveis, eles devem ser respeitados por todo mundo. E é por isso que hoje eu não tenho lipedema ainda diagnosticado. Como eu disse para vocês, eu sou um desafio diagnóstico, porque eu tenho a lipohipertrofia, tenho um aumento do volume, mas não tenho sintomas. Não significa que eu não tenha lipedema, significa que eu preciso me cuidar. Por quê? Porque eu não vou pagar para ver. Então, ou a consulta, ela é mais do que suficiente para se fechar o diagnóstico. Se você fizer parte daquele percentual pequeno, assim, irrisório de pacientes que não se conseguem fechar um diagnóstico por não ter características gritantes de lipedema, você vai receber exatamente as mesmas recomendações de uma portadora. Hábitos de vida saudáveis com atividade física constante, alimentação balanceada, adequada, sono reparador, modulação intestinal, gerenciamento de estresse, tudo o que uma portadora precisa respeitar, você também vai receber essa indicação e essas orientações. Então sim, uma consulta é mais do que suficiente. Aqui nós temos todo o nosso preparo, toda a nossa equipe voltada para poder te atender, presencial ou online, não faz diferença. Eu só preciso te conhecer sua história e te examinar e te olhar, nem que seja por fotos, vídeo ou presencial. A gente fecha o diagnóstico e se não fecha, não se preocupe, que ninguém vai pagar para ver. A gente vai estar te ajudando, te auxiliando, te acompanhando. Estaremos juntas na sua jornada, seja ela qual for, certo?